alegria estar aqui com os irmãos nesses dias e eu agradeço o convite, uma honra poder compartilhar com os irmãos um pouco do que Deus tem trabalhado em nossos corações, na experiência de vida. Bom ver o pastor Marcílio, ele me aturou muito na adolescência e na juventude, graças a Deus, porque ele teve paciência comigo. Não acreditem em tudo que ele contar. Era um pouquinho pior do que ele vai contar. Graças a Deus, porque nós podemos estar juntos servindo ao Senhor aqui. Quando deram esse tema sobre o pastor disruptivo, eu comecei a pensar sobre os 30 e lá vão pedradas de anos de ministério. E eu queria que os mais velhos começassem a pensar um pouquinho, para que nós nos ajustássemos com a ideia que nós vivemos num mundo que muda muito. E a sociedade está mudando. Muitos casais jovens não estão comprando televisão, porque eles veem tudo na internet, é no notebook que eles veem. E eles não assistem mais televisão aberta. Se eles têm televisão, é para assistir a internet na televisão. Eles não têm mais net, eles não têm mais cabo, televisão a cabo. A televisão aberta e a televisão a cabo está numa crise existencial. Porque a nova geração não assiste. Elas assistem séries. Quem assiste série aqui? Olha lá. Olha e volta. E nós não somos jovens, não. Mudou. O mundo muda. Você lembra o tempo que tinha assessorista? Que abria aquela grade do elevador, garantia que ninguém botava a mão para fora. Era essa a função do assessorista, proteger as pessoas enquanto viajavam naquela caixote que subia e descia. A profissão de assessorista só existe no governo federal e no governo estadual. É o único lugar do mundo. Precisa ter assessorista para quê? Para dar bom dia, boa tarde para quem entra no elevador? Você não sabe apertar um botão no número do andar que você quer ir? O mundo mudou, mas o governo não mudou. Lá em Curitiba está uma guerra, porque você não precisa mais de cobrador de ônibus. Porque com o cartão você passa no ônibus e entra. A catraca está livre. Não sei como está em São Paulo. Está uma briga, porque a profissão de cobrador de ônibus, por causa da automação, ela se tornou desnecessária. E é mais seguro para os passageiros e para a empresa não ter dinheiro no ônibus. Uma razão a menos para alguém vir assaltar um ônibus. As coisas mudam. As coisas mudam. Eu conheço pessoa que faz dentadura que está reclamando da vida. Porque cada vez mais quem faz dentadura não tem trabalho. O que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Colocando implante. Quem colocava dentadura no passado, hoje quer colocar implante. Mas tem algumas pessoas que faziam dentadura e que não quiseram ir fazer curso para preparar o dente do implante e continuam querendo fazer dentadura. O mundo muda e eu não quero me adaptar às mudanças do mundo. Isso acontece na igreja? Isso acontece no ministério? A sociedade muda, as pessoas mudam, o jeito de fazer o ministério muda, e eu continuo querendo ser um pastor, como eu era pastor há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu continuo querendo ser pastor, como o meu pastor foi pastor há 50 anos atrás, e eu aprendi a ser pastor com ele. Eu continuo querendo ser pastor, como eu fui pastor lá no meu seminário. Como eu aprendi com meus professores. Ou nós nos adaptamos, mantendo a essência, ou nós nos tornamos anacrônicos.
E a questão toda é que nós, com isso, perdemos a capacidade de liderar as novas gerações. Eu tenho lá na igreja um irmão que ele só toma leite tirado da vaca, ele cria a galinha na chácara dele, ele resolveu que ele vai continuar no sítio onde ele foi criado. E depois que ele aposentou, ele regrediu para aquele tempo do sítio. O que está acontecendo com relação à família dele? Que foi criada na cidade, os netos que são urbanos, da geração Z, da geração Y. Ele está se desconectando dos netos. Esse irmão está perdendo a capacidade de liderar os netos, de influenciar os netos. Porque ele está se isolando numa época em que ele gosta, em que ele se sente confortável. Muitos de nós nos sentimos confortáveis com um jeito de ser, um jeito de fazer as coisas, e com isso nós acabamos nos isolando e criamos guetos. Um lugar onde nós fazemos as coisas do nosso jeito, mas que não comunica com a sociedade como um todo. Satisfaz as nossas necessidades, mas não cumpre a grande comissão. O nosso grande desafio como líder é conseguir enxergar além do que os nossos olhos veem. Eu queria desafiar você. Se você já viu esse PowerPoint, por favor, contenha-se para não estragar a alegria dos demais. Então, o que vocês estão vendo aí? O que é isso aí? É a crista de um galo. Onde é que está esse galo? Ele está numa janela com umas crianças. E essas crianças estão dentro de uma sala, em cima de uma banqueta. E essa sala está numa casa. Tem uns porcos ali do lado de fora. E essa casa está numa vila. Opa! Essa não é uma vila. É uma vila de brinquedo. Tem uma criança brincando nessa vila de brinquedo. Consegue ver o que está? Consegue ver o que está ali em cima? O que será que é isso aqui? Consegue ver a mão? Isso é uma revista. Está nas mãos de alguém que está sentado numa cadeira. Onde está essa cadeira? A cadeira está na beira da piscina. Então aquele galo estava na janela de uma sala que tinham duas crianças. E essa piscina está onde? No navio. Esse navio está onde? Está no mar. Mas olha aquilo ali em cima. O que será aquilo? Na realidade, isso é a propaganda de um cruzeiro que está do lado de um navio. Numa rua. Mas o que será que é isso aqui? É a propaganda de um cruzeiro numa rua, no lado do ônibus, e tem um... O que é isso aqui? É uma bota de alguém que está vendo na televisão essa cena. Você percebe que o que você vê não é necessariamente o todo? E aonde que está essa cena? O que será que é isso aqui? Isso é um selo que está numa carta, e essa carta foi recebida por alguém numa praia. Essa praia tem outras pessoas, e ela está sendo vista por um aviador que está num avião em cima do mar, que está numa ilha, e você olha a Terra, e você começa a ver a Terra maior, a Terra está no universo, e ela vira um pontinho comparado com os outros planetas.
E você tem que reconhecer que Deus nos vê como esse ponto. A hora que eu me permito perceber que a minha percepção de realidade sempre será limitada, fica mais fácil entender que existe sim a necessidade de eu ampliar meus horizontes. Existe sim a possibilidade de sempre aprender um jeito novo de fazer o que eu sempre fiz daquela maneira. Existe sim a possibilidade de encontrar uma maneira nova para fazer o que eu sempre fiz. E esse é o nosso grande desafio como líderes. Porque se o líder não encontra as novas maneiras de fazer o que tem que ser feito, alguém encontrará. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa que descobriu as novas maneiras? Você terá um novo líder no pedaço. E ele vai começar a liderar algumas pessoas. Ele vai começar a atrair algumas pessoas para aquela nova estratégia, aquele novo método, e ele vai começar a ter pessoas que vão se identificar mais com aquele novo método e aquela nova estratégia. É muito simples, é coisa do ser humano isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis 6, de 8 a 23. É uma experiência muito conhecida. Os sírios atacam Israel, eles estão sendo muito violentos e eles querem acabar com Israel. E o rei da Síria, ele manda atacar, Deus revela a Eliseu. Eliseu vai e fala com o rei de Israel e ele diz, então, tira o exército de lá. Frustrado, o rei da Síria diz, nós temos um espião no nosso meio. Temos um espião que está dizendo para o rei de Israel o que nós pensamos, o que nós combinamos. E as pessoas dizem, não é não, rei. É Eliseu. E daí o rei diz, então vai buscar Eliseu. Versículo 15 nos diz, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Eles tinham ido se esconder numa cidade. Tinham ido para uma cidade. Eliseu, o profeta, o seu servo, foram para uma cidade. Dotã. Uma cidade segura. Tinha só uma entrada para a cidade. Um lugar tranquilo para ficar lá, seguro. Dormiram. No dia seguinte de manhã, Deus não avisou Eliseu que o exército da Síria tinha chegado. O seu servo, no versículo 15, levantou-se bem cedo e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Uma dificuldade surgiu. O jeito de fazer sempre tinha dado certo. O rei falava, Deus falava com Eliseu, Eliseu falava com o rei obedecia a Eliseu, tirava o exército, tudo seguro. Mas de repente não funcionou do jeito que sempre funcionou. E eles tiveram que lidar com uma situação diferente na vida. Como é que eu lido? Eu tenho que abrir meus olhos para ver mais do que eu estava vendo antes. Não tenha medo, Deus está com você. Se eu quero ser líder do povo de Deus, eu tenho que estar disposto a enfrentar as mudanças da vida, confiando que Deus há de abrir os meus olhos. Amém? Porque senão, eu não preciso de Deus. Se eu não preciso enfrentar as situações de mudança, confiando que Deus estará comigo e experimentar mudança, se eu vou continuar fazendo o mesmo que eu sempre fiz, eu não preciso de Deus, eu já sei o que tenho que fazer. Mas se eu entendo que eu estou lidando com o Deus do sobrenatural, eu estou lidando com uma vida que demanda mudanças, demanda adaptação permanente,
Se eu estou lidando com uma vida onde existem incertezas o tempo todo, eu tenho que entender que em determinados momentos o que eu vejo não é exatamente o que está acontecendo. O ter um coração aberto para mudar a minha percepção da vida, a minha compreensão dos fatos, para reavaliar, para mudar estratégias, métodos, é fundamental. Eu mantenho os princípios, eu mantenho a essência, mas eu vejo mais do que eu via antes. Crescimento pessoal. Isso que vocês estão fazendo. Vir para um encontro como esse, conversar com gente diferente, participar de curso. Isso faz com que você comece a, de repente, isso é diferente. Eu agrego valor, eu agrego conhecimento, eu agrego experiência. Nós necessitamos disso para que Deus nos ajude a enxergar que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu via mais do que o exército da Síria. Ele viu o quê? O exército do Senhor. Ele sabia que independente da oposição, independente da situação de perigo, Deus estava com ele. Quando aquele jovem que ele liderava, discipulava, ficou desesperado, ele afirma: Deus sabe o que está acontecendo. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus vê o coração, Deus vê mais do que nós não vê. Deus sabe muito mais do que nós. Vamos ler juntos esse texto de Isaías? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não temas. Muitas vezes nós não conseguimos confiar porque o nosso Deus é muito pequeno. Às vezes, ao invés de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele é que foi criado à nossa imagem e semelhança. E é nessa insegurança que nós não permitimos que ninguém balance o barco. Há 30 anos nós fazemos desse jeito. Nossa escola bíblica é às 9 da manhã e não muda o horário. O nosso formato, a nossa estética de culto tem sido essa há 40 anos e ninguém muda o formato. A nossa estrutura da igreja, o nosso organograma tem sido assim desde a fundação e ninguém altera o organograma da nossa igreja. A nossa metodologia de evangelismo tem sido essa e ninguém altera essa metodologia. Nós estamos falando de doutrina, irmãos. Estamos falando de estratégia, de estrutura. O meu jeito de pastorear tem sido esse. A minha agenda pastoral tem sido essa. E muitas vezes nós estamos tão fechados num modelo único que nós não temos capacidade nem de ler, nem de ouvir, nem de considerar a possibilidade de que Deus pode mudar. Meu desafio para você, no começo de mais esse módulo do projeto Josué, ora ao Senhor pedindo que Ele abra seus olhos para ver uma realidade maior do que a realidade que você vive. Porque a realidade que você vive é menor do que o todo de Deus. A realidade que eu vivo é menor do que o todo de Deus. A realidade que você vive é menor do que o todo de Deus. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso o convivermos, o sermos interdependentes é tão enriquecedor. E quando nós oramos, Deus abre os olhos. Deus faz um milagre e nos faz enxergar como Ele intervém na realidade, como os exércitos dele estão presentes nas situações, como Deus se manifesta com poder, transformando a realidade do nosso ministério, da nossa vida pessoal. Eu encontrei algum tempo atrás um vídeo muito interessante no YouTube,
E eu tenho usado esse vídeo com a liderança da minha igreja. E eu vou usar com vocês hoje aqui. Nós vamos nos dividir em grupos para conversar, porque eu quero que vocês falem. Vocês têm muita coisa agora que está entalada aqui, querendo reagir a tudo isso que eu falei. E você vai ter oportunidade de compartilhar. É um vídeo chamado Contexto de Mundo. Alguém falando sobre essa sociedade que muda. E muda muito rápido. Você já percebeu que quando você começa a aprender a mexer com o seu celular, ele já muda e está na hora de pegar um novo? Já percebeu? Dá uma raiva, não dá? É a sociedade em que nós vivemos. A sua igreja já está recebendo dízimos e ofertas com máquina de cartão de crédito e débito? Quem já está recebendo? Lamento informar. Ela vai receber dízimos e ofertas durante o culto com máquina de cartão de débito e crédito. As pessoas não vão ter mais talão de cheque. O talão de cheque está com os dias contados. E digo mais, as pessoas não terão mais dinheiro, papel moeda, também já está com os dias contados. Se você fizer uma reflexão séria sobre máquina de cartão de crédito e débito, não existe nenhum problema doutrinário. É uma questão de mal-estar pessoal nosso. É de parecer com algumas igrejas que usam e abusam dessa questão monetária. É isso. Na China, já existem cidades que não têm dinheiro, papel moeda. É tudo com QR Code, aquele quadradinho todo desenhado. Você chega no restaurante, você pede a comida com aquilo, você paga com aquilo. Você vai na banca de revista, você paga com aquilo. E não tem nem mais o cartão de crédito no meio, é direto, de uma conta para outra. É a realidade do mundo. Eu posso resistir durante anos e ficar no meu gueto, porque na minha igreja a gente não aceita cartão de crédito, ou eu posso dizer como eu me adapto à nova realidade que existe. Aqui, olha lá, olha e volta. E nós não somos jovens, não. Mudou. O mundo muda. Você lembra o tempo que tinha assessorista? Que abria aquela grade do elevador, garantia que ninguém botava a mão para fora. Era essa a função do assessorista, proteger as pessoas enquanto viajavam naquela caixote que subia e descia. A profissão de assessorista só existe no governo federal. E no governo estadual. É o único lugar do mundo. Precisa ter assessorista para quê? Para dar bom dia, boa tarde para quem entra no elevador? Você não sabe apertar um botão no número do andar que você quer ir? O mundo mudou, mas o governo não mudou. Lá em Curitiba está uma guerra. Porque você não precisa mais de cobrador de ônibus. Porque com o cartão você passa no ônibus e entra. A catraca está livre. Não sei como está em São Paulo. Está uma briga, porque a profissão de cobrador de ônibus, por causa da automação, ela se tornou desnecessária. E é mais seguro para os passageiros e para a empresa não ter dinheiro no ônibus. Uma razão a menos para alguém vir assaltar um ônibus. As coisas mudam. As coisas mudam. Eu conheço pessoa que faz dentadura que está reclamando da vida. Porque cada vez mais quem faz dentadura não tem trabalho. O que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Colocando implante. Quem colocava dentadura no passado, hoje quer colocar implante. Mas tem algumas pessoas que faziam dentadura e que não quiseram ir fazer curso para preparar o dente do implante e continuam querendo fazer dentadura. O mundo muda e eu não quero me adaptar
as mudanças do mundo. Isso acontece na igreja? Isso acontece no ministério? A sociedade muda, as pessoas mudam, o jeito de fazer o ministério muda, e eu continuo querendo ser um pastor como eu era pastor há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu continuo querendo ser pastor como o meu pastor foi pastor há 50 anos atrás, e eu aprendi a ser pastor com ele. Eu continuo querendo ser pastor como eu fui pastor lá no meu seminário, como eu aprendi com meus professores. Ou nós nos adaptamos, mantendo a essência, ou nós nos tornamos anacrônicos. E a questão toda é que nós, com isso, perdemos a capacidade de liderar as novas gerações. Eu tenho lá na igreja um irmão que ele só toma leite tirado da vaca, ele cria a galinha na chácara dele, ele resolveu que ele vai continuar no sítio onde ele foi criado. E depois que ele aposentou, ele regrediu para aquele tempo do sítio. O que está acontecendo com relação à família dele? Que foi criada na cidade, os netos que são urbanos, da geração Z, da geração Y. Ele está se desconectando dos netos. Esse irmão está perdendo a capacidade de liderar os netos, de influenciar os netos. Porque ele está se isolando numa época em que ele gosta, em que ele se sente confortável. Muitos de nós nos sentimos confortáveis com um jeito de ser, um jeito de fazer as coisas, e com isso nós acabamos nos isolando e criamos guetos. Um lugar onde nós fazemos as coisas do nosso jeito, mas que não comunica com a sociedade como um todo. Satisfaz as nossas necessidades, mas não cumpre a grande comissão. O nosso grande desafio como líder é conseguir enxergar além do que os nossos olhos veem. Eu queria desafiar você. Se você já viu esse PowerPoint, por favor, contenha-se para não estragar a alegria dos demais. Então, o que vocês estão vendo aí? O que é isso aí? É a crista de um galo. Onde é que está esse galo? Ele está numa janela com umas crianças. E essas crianças estão dentro de uma sala, em cima de uma banqueta. E essa sala está numa casa. Tem uns porcos ali do lado de fora. E essa casa está numa vila. Opa! Essa não é uma vila. É uma vila de brinquedo. Tem uma criança brincando nessa vila de brinquedo. Consegue ver o que está? Consegue ver o que está ali em cima? O que será que é isso aqui? Consegue ver a mão? Isso é uma revista. Está nas mãos de alguém que está sentado numa cadeira. Onde está essa cadeira? A cadeira está na beira da piscina. Então aquele galo estava na janela de uma sala que tinham duas crianças. E essa piscina está onde? No navio. Esse navio está onde? Está no mar. Mas olha aquilo ali em cima. O que será aquilo? Na realidade, isso é a propaganda de um cruzeiro que está do lado de um navio. Numa rua. Mas o que será que é isso aqui?
a propaganda de um cruzeiro numa rua, no lado do ônibus, e tem um... O que é isso aqui? É uma bota de alguém que está vendo na televisão essa cena. Você percebe que o que você vê não é necessariamente o todo? E aonde que está essa cena? O que será que é isso aqui? Isso é um selo que está numa carta, e essa carta foi recebida por alguém numa praia. Essa praia tem outras pessoas, e ela está sendo vista por um aviador que está num avião em cima do mar, que está numa ilha, e você olha a Terra, e você começa a ver a Terra maior, a Terra está no universo, e ela vira um pontinho comparado com os outros planetas. E você tem que reconhecer que Deus nos vê como esse ponto. A hora que eu me permito perceber que a minha percepção de realidade sempre será limitada, fica mais fácil eu entender que existe sim a necessidade de eu ampliar meus horizontes. Existe sim a possibilidade de sempre aprender um jeito novo de fazer o que eu sempre fiz daquela maneira. Existe sim a possibilidade de encontrar uma maneira nova para fazer o que eu sempre fiz. E esse é o nosso grande desafio como líderes. Porque se o líder não encontra as novas maneiras de fazer o que tem que ser feito, alguém encontrará. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa que descobriu as novas maneiras? Você terá um novo líder no pedaço. E ele vai começar a liderar algumas pessoas. Ele vai começar a atrair algumas pessoas para aquela nova estratégia, aquele novo método. E ele vai começar a ter pessoas que vão se identificar mais com aquele novo método e aquela nova estratégia. É muito simples. É coisa do ser humano isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis 6, de 8 a 23. É uma experiência muito conhecida. Os sírios atacam Israel. Eles estão sendo muito violentos. E eles querem acabar com Israel. E o rei da Síria, ele manda atacar. Deus revela a Eliseu. Eliseu vai e fala com o rei de Israel. E ele diz, então, tira o exército de lá. Frustrado, o rei da Síria diz, nós temos um espião no nosso meio. Temos um espião que está dizendo para o rei de Israel o que nós pensamos, o que nós combinamos. E as pessoas dizem, não é não, rei. É Eliseu. E daí o rei diz, então vai buscar Eliseu. Versículo 15 nos diz, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Eles tinham ido se esconder numa cidade. Tinham ido para uma cidade. Eliseu, o profeta, o seu servo, foram para uma cidade. Dotã. Uma cidade segura. Tinha só uma entrada para a cidade. Um lugar tranquilo para ficar lá, seguro. Dormiram. No dia seguinte de manhã, Deus não avisou Eliseu que o exército da Síria tinha chegado. O seu servo, no versículo 15, levantou-se bem cedo e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Uma dificuldade surgiu. O jeito de fazer sempre tinha dado certo. O rei falava, Deus falava com Eliseu, Eliseu falava com o rei obedecia a Eliseu, tirava o exército, tudo seguro. Mas, de repente, não funcionou do jeito que sempre funcionou. E eles tiveram que lidar com uma situação diferente na vida. Como é que eu lido?
eu tenho que abrir meus olhos para ver mais do que eu estava vendo antes. Não tenha medo, Deus está com você. Se eu quero ser líder do povo de Deus, eu tenho que estar disposto a enfrentar as mudanças da vida, confiando que Deus há de abrir os meus olhos. Amém? Porque senão, eu não preciso de Deus. Se eu não preciso enfrentar as situações de mudança, confiando que Deus estará comigo e experimentar mudança, se eu vou continuar fazendo o mesmo que eu sempre fiz, eu não preciso de Deus, eu já sei o que tenho que fazer. Mas se eu entendo que eu estou lidando com o Deus do sobrenatural, eu estou lidando com uma vida que demanda mudanças, demanda adaptação permanente, se eu estou lidando com uma vida onde existem incertezas o tempo todo, eu tenho que entender que em determinados momentos o que eu vejo não é exatamente o que está acontecendo. O ter um coração aberto para mudar a minha percepção da vida, a minha compreensão dos fatos, para reavaliar, para mudar estratégias, métodos, é fundamental. Eu mantenho os princípios, eu mantenho a essência, mas eu vejo mais do que eu via antes. Crescimento pessoal. Isso que vocês estão fazendo. Vir para um encontro como esse, conversar com gente diferente, participar de curso. Isso faz com que você comece a, de repente, isso é diferente. Eu agrego valor, eu agrego conhecimento, eu agrego experiência. Nós necessitamos disso para que Deus nos ajude a enxergar que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu via mais do que o exército da Síria. Ele viu que o exército do Senhor. Ele sabia que independente da oposição, independente da situação de perigo, Deus estava com ele. Quando aquele jovem que ele liderava, discipulava, ficou desesperado, ele afirma: Deus sabe o que está acontecendo. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus vê o coração, Deus vê mais do que nós não vê. Deus sabe muito mais do que nós. Vamos ler juntos esse texto de Isaías? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não temas. Muitas vezes nós não conseguimos confiar porque o nosso Deus é muito pequeno. Às vezes, ao invés de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele é que foi criado à nossa imagem e semelhança. E é nessa insegurança que nós não permitimos que ninguém balance o barco. Há 30 anos nós fazemos desse jeito. Nossa escola bíblica é às 9 da manhã e não muda o horário. O nosso formato, a nossa estética de culto tem sido essa há 40 anos e ninguém muda o formato. A nossa estrutura da igreja, o nosso organograma tem sido assim desde a fundação e ninguém altera o organograma da nossa igreja. A nossa metodologia de evangelismo tem sido essa e ninguém altera essa metodologia. Nós estamos falando de doutrina, irmãos. Estamos falando de estratégia, de estrutura. O meu jeito de pastorear tem sido esse. A minha agenda pastoral tem sido essa. E muitas vezes nós estamos tão fechados num modelo único que nós não temos capacidade nem de ler, nem de ouvir, nem de considerar a possibilidade de que Deus pode mudar. Meu desafio para você, no começo de mais esse módulo do Projeto Josué, ora ao Senhor pedindo que Ele abra seus olhos para ver uma realidade maior do que a realidade que você vive. Porque a realidade que você vive
é menor do que o todo de Deus. A realidade que eu vivo é menor do que o todo de Deus. A realidade que você vive é menor do que o todo de Deus. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso o convivermos, o sermos interdependentes é tão enriquecedor. E quando nós oramos, Deus abre os olhos. Deus faz um milagre e nos faz enxergar como Ele intervém na realidade, como os exércitos dele estão presentes nas situações, como Deus se manifesta com poder, transformando a realidade do nosso ministério, da nossa vida pessoal. Eu encontrei algum tempo atrás um vídeo muito interessante no YouTube, e eu tenho usado esse vídeo com a liderança da minha igreja, e eu vou usar com vocês hoje aqui. Nós vamos nos dividir em grupos para conversar, porque eu quero que vocês falem. Vocês têm muita coisa agora que está entalada aqui, querendo reagir a tudo isso que eu falei. E você vai ter oportunidade de compartilhar. É um vídeo chamado Contexto de Mundo. Alguém falando sobre essa sociedade que muda. E muda muito rápido. Você já percebeu que quando você começa a aprender a mexer com o seu celular, ele já muda e está na hora de pegar um novo? Já percebeu? Dá uma raiva, não dá? É a sociedade em que nós vivemos. A sua igreja já está recebendo dízimos e ofertas com máquina de cartão de crédito e débito? Quem já está recebendo? Lamento informar. Ela vai receber dízimos e ofertas durante o culto com máquina de cartão de débito e crédito. As pessoas não vão ter mais talão de cheque. O talão de cheque está com os dias contados. E digo mais, as pessoas não terão mais dinheiro, papel moeda, também já está com os dias contados. Se você fizer uma reflexão séria sobre máquina de cartão de crédito e débito, não existe nenhum problema doutrinário. É uma questão de mal-estar pessoal nosso. É de parecer com algumas igrejas que usam e abusam dessa questão monetária. É isso. Na China, já existem cidades que não têm dinheiro, papel moeda. É tudo com QR Code, aquele quadradinho todo desenhado. Você chega no restaurante, você pede a comida com aquilo, você paga com aquilo. Você vai na banca de revista, você paga com aquilo. E não tem nem mais o cartão de crédito no meio, é direto, de uma conta para outra. É a realidade do mundo. Eu posso resistir durante anos e ficar no meu gueto, porque na minha igreja a gente não aceita cartão de crédito, ou eu posso dizer como eu me adapto à nova realidade que existe. É só isso. O mundo continua se movendo. Durante anos não tinha sistema de som. Não é verdade? E se pregava o evangelho sem sistema de som durante anos. Agora, por que tem que ter sistema de som e gastar essa fortuna? Tem que ter mandado esse dinheiro para missões. Tem que mandar esse dinheiro para missões. Ao invés de gastar essa fortuna com som, não precisava daquela moçada lá atrás. Você percebe como nós resistimos? E teve uma porção, não foi uma, nem duas, nem três igrejas, uma porção de igrejas que resistiram heroicamente, se mantendo puras, sem sistema de som. É verdade. Que nesse luxo de ar-condicionado. Para quê? Isso tinha que ter mandado esse dinheiro para missões. Percebe? O mundo vai,
as coisas vão mudando, ou eu aprendo a me adaptar, mantendo a essência, e mudando os métodos, as estratégias, ou eu fico para trás, e eu começo a viver num gueto. Como essas igrejas étnicas, que continuam cantando na língua original, no culto, e os filhos e netos já não conhecem mais a língua original. E por que elas cantam naquele culto? É gueto. Preste atenção nesse vídeo e depois a gente vai conversar em grupo. Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para seus filhos, para sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar. E passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo, e nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Pastores que pastoreavam muito bem no passado, alguns deles estão numa crise ministerial seríssima, não conseguindo entender o que está acontecendo hoje, porque mudou o jeito de ser pastor, mudou o jeito de liderar uma igreja. Nossas convenções estaduais, a Convenção Batista Brasileira, quando o pessoal fala de crise de identidade, o pessoal fala da crise denominacional, está muito vinculada a isso, a essa mudança. E a necessidade da adaptação. As nossas vacas sagradas da Convenção Batista Brasileira e das estaduais, que são as propriedades, estão nos impedindo de tomar decisões estratégicas. Porque as vacas sagradas são as nossas propriedades, que têm um valor absurdo, mas um custo também absurdo de manutenção, porque são muito velhas. E nós não estamos conseguindo fazer essa transição para uma estrutura mais leve. Vamos conversar um pouquinho? Vocês vão montar grupos
de 4 pessoas. Não dá para ser mais, porque senão não dá tempo de conversar. Vocês vão fazer uma santa bagunça com cadeira, para isso que tem cadeira. Senão seria banco. Vocês vão fazer grupinhos de 4 e a pergunta. Olha lá a primeira pergunta. Minha denominação, minha igreja, está se adaptando à nova sociedade acelerada, onde o indivíduo tem uma participação mais forte? Ou todas as decisões demoram 1 ano para ser tomada? 6 meses, monta 2 comissões, estudam durante 6 meses antes de tomar uma decisão. Por exemplo, nós temos na área missionária um exemplo muito clássico dessa mudança, muito claro. Metade da entrada financeira das nossas juntas missionárias não vem do Dia Especial de Missões, vem do PAN, que são indivíduos que ofertam. Se nós não tivéssemos mudado, aberto a possibilidade para PAN, onde os indivíduos ofertam, nós estaríamos falidos na nosso projeto missionário denominacional. Mas nós, graças a Deus, fizemos essa transição. E o que vai acontecer nos próximos anos, provavelmente, é que isso aqui vai ficar um valor bem pequeno. E isso aqui vai ser a base do sustento missionário. Vamos voltar lá para essa pergunta? Grupos de 4, vamos lá, um tempinho para conversar? Olá, gente. Vocês vão manter o grupo arrumado como está, só vira para cá para vocês verem mais um pedaço do vídeo. Olha lá. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está
terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Estamos exatamente no meio. Se nós queremos atingir os milênios, a geração Z, Y, nós teremos que fazer alguma coisa nas nossas igrejas e nas nossas convenções. Ou nós não os alcançaremos. Deus terá que levantar outras igrejas. E é isso que Deus está fazendo na Europa, isso que Deus começou a fazer nos Estados Unidos. Porque as denominações históricas não se adaptaram. E é isso que está acontecendo. Felizmente, Deus não se limita, amém? Graças a Deus por isso. Mas não precisa se repetir a história no Brasil. E eu espero que não se repita. Perguntas. Como adotar e tornar pública a consistência entre mensagens e valores e processos eclesiásticos? Como, por exemplo, usar software legalizado nos computadores da instituição e divulgar isso. Simples assim. Registrar em carteira e pagar os direitos dos funcionários e divulgar isso. Nós temos dois problemas. Muitas vezes, com a desculpa de ministério, nós fazemos o ilegal. E muitas vezes, quando fazemos o que é legal, ficamos que nem o pato. Põe o ovo e não avisa ninguém. Você quer ver uma grande crise? Hoje, no grupo da Bibete, a discussão, uma instituição no estado de São Paulo, que divulga bacharel em teologia, pós-graduação. E eles não são reconhecidos pelo MEC. Isso é crime. Como presidente da convenção, eu tive que lutar, e lutar muito, com uma instituição nossa, que anunciava mestrado em teologia. E a direção da instituição insistia em continuar anunciando. E legal, a instituição não é reconhecida pelo MEC. Mas nós temos esse hábito. E nessa sociedade, nesse mundo, isso não pega mais. E não é só com os membros da igreja, não, com a sociedade lá fora. Que desafio ser igreja nessa nova sociedade. Como adotar e tornar pública a consistência entre mensagem, valores e processo eclesiástico? Vamos lá, conversa no grupo aí. Olha lá, vamos para o próximo vídeo, gente. Continuidade, hein? Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente nem reagir aos estímulos.
Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Uau! Ele é batista, hein? Independência produz câncer sistêmico. A gente está precisando fazer tratamento de câncer aí em alguns lugares, né? Como servir com interdependência dos nossos sistemas, associações, estruturas, igrejas? Vamos lá. Hora da sabedoria de vocês. Olha lá, gente. Vamos ver o último vídeo agora. Dê uma olhadinha aqui. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós, junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro, com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. O grande desafio do futuro tem tudo a ver com quem nós somos. Interdependência tem a ver com DNA batista. Um DNA esquecido, debaixo da desculpa de independência. Nunca, na doutrina batista foi falado que as igrejas viviam sozinhas. Sempre nós falamos que nós éramos interdependentes. E a sociedade está dizendo que ninguém trabalha. Esse vídeo não é evangélico, por isso que eles usam os papas. A sociedade está dizendo que o jeito atual é interdependência, algo que faz parte de quem nós somos como batistas. E a sociedade está dizendo que ninguém consegue fazer nada nesses dias se não for com parcerias. Sabe qual será o nosso grande desafio? 2 igrejas batistas se unirem e fazerem parceria num projeto. Uma igreja batista como a igreja presbiteriana se unir e fazer parceria num projeto. Essa é a realidade do futuro. Uma igreja batista
como já acontece, minha igreja. Nós temos uma ONG na nossa igreja e nós fazemos parceria com o governo. E temos projetos sociais que recebem verba do governo, que é o imposto dos membros da minha igreja, imposto de renda, voltando, e que é utilizado em projeto social que a nossa igreja faz. O governo não manda em nós, não diz o que nós fazemos. Não, nós é que gerenciamos o projeto. Mas como cidadãos, nós temos o direito de fazer parceria com o governo e pegar aquele recurso e utilizá-lo. Na sociedade moderna, quem não fizer parceria e tentar fazer bolo solo o tempo todo, vai morrer no meio do caminho. Aí na sociedade moderna, a igreja que descobrir que pode fazer parceria com a convenção, com a associação, vai dizer, fica mais fácil. Que eu estou fazendo parceria com outras. Tem novidade para Batista isso? Não tem novidade. Nós já temos isso no nosso DNA. Só que algumas pessoas, querendo rejeitar a instituição, estão rejeitando uma estratégia que é tremendamente moderna e que nós sempre tivemos. Essa estratégia de trabalhar em parceria, em cooperação, é tremendamente moderna e atinge os milênios, atinge geração Y, Z, e é o jeito atual, trabalhar em parceria. Foi bom conversar sobre essas coisas? Olha as pessoas do seu grupo aí. Esses aí são líderes estratégicos da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Se Deus vai fazer alguma coisa nesse estado, começa com essas pessoas e com você. Amém? Eu posso orar por você, para que Deus use sua vida, para essa convenção entrar nesse novo tempo, nessa sociedade acelerada e fazer diferença? Posso fazer isso? Levanta a mão aí se eu posso orar por você. Olá, pastor Adilson, essa turma está contigo. Vamos orar, gente. Deus amado, nós somos teu povo e o que nós queremos é que o Senhor abra nossos olhos, para que nós possamos ver mais do que vemos fisicamente. Nós queremos ver os teus exércitos batalhando a nosso favor. Nós queremos enxergar aquilo que, humanamente falando, não poderíamos enxergar. Nós queremos aprender a ler a realidade de uma forma nova. Nós queremos interpretar os fatos com o teu olhar, Senhor. Queremos que o Senhor nos leve para os lugares celestiais, para que nós possamos ver esse mundo, a sociedade, as pessoas como o Senhor os vê. Obrigado porque a tua palavra nos diz que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Senhor nos assentou nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E o que nós queremos é que o Senhor nos ensine a ministrar, a liderar teu povo, percebendo a vida a partir dos lugares celestiais. Ó Deus, abençoa essa convenção, abençoa a liderança dessa convenção, esses amados líderes estratégicos dessa convenção, Deus. Que o impacto da vida deles nesse estado promova a honra e glória do teu nome e faça com que o teu reino cresça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.